É que assim, dentro da magia cerimonial, a gente trabalha muito com sigilos. O que, que são sigilos? Trazendo um paralelo de Umbanda, né? É como se fosse o ponto riscado do Exu. Uhum. Quando o sigilo está ligado a uma entidade, claro. E aí nós chamamos isso de selo, que é a assinatura daquela entidade colocada num papel. Se você pegar um ponto riscado de Exu e colocar num papel, você está fazendo um selo do seu Exu, né? Basicamente isso. Uhum. E aí nós vamos ter diversos grimórios. Grimórios vem do francês, que significa livro de receitas, né? E grimórios são livros de magia, a maioria deles medievais, que ensinavam uma prática de magia de evocação, né? O que é uma evocação? Um ritual de evocação é um ritual onde, através de um cerimonial complexo, teatralizado e dramatizado, né? O mago, em estado alterado de consciência, consegue forçar uma energia a se manifestar na Terra. E a forma que ele faz isso é usando ferramentas próprias, dentre essas ferramentas, o selo da entidade. Sem aquele selo, você não consegue chamá-la. É basicamente isso o selo, né? E aí, como a alquimia estava em alta na Idade Média, os alquimistas, os magos, né, da época, que na maioria eram alquimistas também, eles associavam os 7 planetas astrológicos da astrologia da época, né, que eram só 7, e eles associavam a metais, e os metais aos selos. Então, um rei, um demônio ou um anjo rei, ele teria um selo de ouro, porque ele é rei e ouro é metal mais nobre, ligado ao sol. Um de hierarquia inferior, ele teria um selo de prata, de cobre, ligado a cada um dos planetas, e por aí vai. Então eles faziam várias associações energéticas a partir dos 7 planetas da astrologia antiga, né? Ou dos 4 elementos da alquimia. Interessante. E, por exemplo, quando você está num terreiro lá, você recebeu o seu Exu e ele deu lá o ponto riscado dele. Uhum. Com esses demônios, como é que você conhece o selo dele? Como é que você visualiza esse selo para fazer? Ou, por exemplo, aquele demônio, se você conhece ele aqui em São Paulo, é um selo. Você tá lá, outra pessoa está lá na China com o mesmo demônio, é o mesmo selo. Como é que funciona isso? Então, é o mesmo selo, né? Porque quando nós falamos de tradição de magia cerimonial, nós pegamos a origem de onde veio esse selo. E a origem está num grimório, num livro que foi escrito por alguém, né? Que não se sabe quem propriamente dito, mas muito provavelmente algum sacerdote católico, devido a toda a liturgia que foi feita. E lá contém os selos que ele recebeu contatando essas entidades, né? E aí tem diversas formas com que esses selos eram obtidos, né? Então, uma das mais comuns, que é encontrado num livro de 1500 e pouco, chamado 3 Livros de Filosofia Oculta, de Agripa, né? Cornelius Agripa, ele ensinava no livro de magia dele que para você obter o selo ou a assinatura de uma entidade, você tinha que passar o nome dessa entidade pro hebraico, né? E aí, em hebraico, você usar uma numerologia cabalística, que vai ser chamada de gematria, né, ou gemátria, para, por meio de quadrados mágicos que ele propõe lá, usando a alquimia dos 7 planetas, a energia daquela entidade, associar. E aí você vai ter diversos selos, você pode fazer o selo do que você quiser por meio disso. Então tem 2 formas básicas de você obter esses selos. A primeira é criando um selo a partir desses ensinamentos, e a outra é usando o que estava no livro lá do Grimório antigo, medieval e tal. Geralmente são as formas mais comuns. É claro que, por exemplo, se o mago tem muita intimidade com essa entidade que ele trabalha, com esse demônio e tal, o demônio pode passar um meio de contatá-lo de forma mais fácil, sabe? Sem precisar fazer muita coisa, sem precisar de um selo tão complicado, sem precisar de tudo isso, né? Mas aí vai muito da intimidade, da gnose pessoal. A nível coletivo, a nível de técnica, de ensinamento, se eu quero te ensinar a fazer, eu não posso te ensinar o que eu aprendi do demônio, eu tenho que te ensinar o método correto, né? Tem uma tradição ali, tem um fundamento por detrás daquilo. Para não fazer Cagada. cagada. Porque assim, a minha gnose pessoal, ela funciona pra mim. Mas eu não posso pegar o que funciona pra mim e sair dando pra todo mundo assim do nada. Não é assim que funciona, né? Eu tenho que ensinar a tradição pra pessoa e aí ela mesma vai trilhando o caminho dela na gnose. Porque por mais que o Grimório. Grimório seja lá livro de receita, não é receita de bolo.
né? Não é uma receita de bolo que você vai lá, põe tantas colheres aqui que é certinho. Não, cada um vai ter a sua gnose pessoal e vai funcionar de acordo com a a receita de bolo é só contar o método. O método para aquilo funcionar é fazer o que está escrito ali. Agora, o que vai acontecer a partir daí é onde entra a gnose. A experiência da pessoa, né? Sem isso, a magia ela não é válida. Tem uma galerinha que chega pra mim, ai, mago, eu fiz tudo que pediu no livro lá da Goetia, no Grimório e tal, e não aconteceu nada. Aí eu falei, mas você fez errado? Porque tem que acontecer alguma coisa. Se você fez certo, tem que acontecer alguma coisa. Não, mas eu fiz e nada, nada. Aí eu, então, você pulou alguma parte do treinamento mágico. Aí a pessoa vira, mas o que é treinamento mágico? Aí eu falo, pois é. Aí é o mago de cadeira, né? Que quando vai realmente fazer a magia, botar a mão na massa, não consegue se elevar, não consegue firmar o pensamento, e aí... eu costumo chamar de mago de internet, né? Porque a galera vê a gente falando de magia no YouTube... A gente falando de que pratica magia, que pratica isso, que pratica aquilo. Aí a gente indica um livro, a galera acha que é só ir lá e fazer como se fosse uma receita de bolo. E não, mano. Assim como na Umbanda você fica 7 anos pra receber sua entidade coroada, atender e fazer todo o processo, num centro espírita você fica 10 anos em desenvolvimento pra atender alguém, na magia também é assim, ou deveria ser assim. Mas a galera não, a galera pula a casa assim, como se nada acontecesse. Então a galera vê lá que é legal evocar anjo, é legal evocar demônio, e ela não vai fazer o que é preciso pra ter experiência de verdade com essas entidades. Que é todo um treinamento, né? Não, a galera vai... Por exemplo, a bola de cristal que a gente tava falando em off. Isso aqui é essencial pra um ritual de evocação. É aqui que o demônio e o anjo se manifesta. Se você não sabe usar isso aqui, você tá fazendo magia de evocação errada. Né? Você deu uma porrada aí, eu fiquei com medão. Você falei, é porque é pesada. Ela é de quartzo.